Turíbio todo foi a uma pescaria e disse à esposa que retornaria apenas no dia seguinte. Na margem do rio, o protagonista sofreu um incidente e acabou voltando ao anoitecer. Então, ele flagrou a esposa com Cassiano Gomes, ex-policial e perito em armas. Turíbio fingiu nada ter visto e teceu um plano. Dias depois, pronto para a fuga, ele foi à residência do rival e atirou na nuca dele um tiro certeiro. Mas por engano, matou o irmão dele, Levindo Gomes. Após o enterro, Cassiano se fechou no interior de sua morada. Preparou tudo e então iniciou a vingança. Na perseguição, Cassiano viu seus planos serem frustrados. Turíbio, exímio conhecedor das redondezas, levava vantagem. O protagonista estava tão confiante que regressou para casa e passou a noite com sua mulher, Dona Silvana. Nessa ocasião, ele confidenciou à esposa sua estratégia derradeira. Ele contava que o coração do rival não suportaria a pressão, mas quando foi possível, a companheira entregou seus planos para Cassiano. 5 meses se passaram sem que eles se enfrentassem. Então Turíbio, iludido com a ideia de fazer fortuna em São Paulo, partiu para a cidade grande. Depois levaria a esposa. Enquanto isso, Cassiano, doente, tomou uma decisão. Antes de sua morte, ele acabaria com Turíbio. Ao passar pelo vilarejo, chamado Mosquito, sua saúde piorou. Ele não conseguiu contratar ninguém que matasse seu rival, antes da sua morte. Ele conhece um sertanejo chamado 21, na verdade Antônio. Cassiano o ajuda inclusive a salvar a vida do filho. Quando ele morre, Turíbio retorna seguro de si, mas 21, desejoso de fazer justiça ao seu antigo benfeitor, acaba com a vida de Turíbio. O duelo pode ser lido como uma alegoria da fatalidade, do inevitável do destino humano. Enquanto os homens se perdem na busca de seus objetivos, de um fim, algo superior dispõe o contrário, o imprevisto. Sobre o título do conto, não se pode interpretar a palavra duelo, literalmente dentro da história. Pode-se observar, então, o duelo entre o forte e o fraco. Por exemplo, quando Turíbio chegou em casa e viu a mulher em adultério com Cassiano, Turíbio pensou antes de enfrentá-lo. Cassiano Gomes havia servido ao exército, sabia manejar muito bem as armas e, por isso, poderia dar um fim à vida do marido traído ali mesmo. Percebendo que Cassiano era mais forte, Turíbio decidiu matá-lo, em outra ocasião, covardemente com um tiro pelas costas. Porém, não teve êxito, matando o irmão de Cassiano. Conto narrado na terceira pessoa. O narrador em duelo é onisciente, ou seja, sabe o que passa pela cabeça das personagens. Porém, com alguns diferenciais, como o toque de humor que Guimarães Rosa dá à narrativa, o estabelecimento de diálogos com o leitor, a mesclagem entre o que se narra e a fala de algumas personagens, opiniões pessoais do narrador em determinadas situações, dentre outros recursos. O humor está presente em toda a obra, em tom, muitas das vezes satírico. O maior exemplo é a personagem Silviana, esposa adúltera de Turíbio todo. Primeiramente, o narrador a descreve como tendo grandes olhos bonitos de cabra tonta. A trama se desenrola de maneira linear durante todo o conto. A ausência de flashbacks das personagens, visto que elas não se remetem ao passado para tentar buscar explicações de conflitos no momento atual. As personagens de duelo estão intimamente ligadas à paisagem do interior mineiro, à vida nas fazendas, como em todos os contos de Sagarana. Seus personagens são admiravelmente delineados e caracterizados não apenas externamente, mas com uma rara penetração da psicologia do homem rústico. Suas descrições atestam um conhecimento minucioso de gentes, plantas e bichos, em contato com o ambiente sertanejo. Durante a narrativa de duelo, Guimarães procura caracterizar bem suas personagens, dando mostras do que é um profundo conhecedor da alma humana. É curioso também o modo como nomeia as personagens, apelidando ou distorcendo nomes próprios. Turíbio todo, 21, Silviana, Chico Barqueiro, dentre outros nomes. Compõe um recurso literário para, através do exagero, destacar as características específicas, a personalidade própria de cada um.
Com relação ao ambiente rural, em que as personagens estão inseridas, procura-se também caracterizá-lo e delimitá-lo na trama, a oeste de Minas Gerais. A fauna, a flora, os lugarejos por onde passa um Turíbio todo e Cassiano Gomes, a topografia, tudo é retratado da maneira mais verossímil possível, para que o leitor realmente perceba o espaço físico no qual se desenvolve o conto. A linguagem especial de Guimarães Rosa aparece sob diferentes matizes em sua obra. Em Duelo não é diferente. A linguagem não é difícil ou rebuscada, mas sim recriações, invenções e resgates que levam o leitor a constantes redescobertas. Guimarães Rosa era um artesão da língua. Trabalhava as palavras como ninguém, a fim de transmitir profundamente a mensagem que desejava. Pode-se observar ao longo do conto um processo de redenção por Cassiano, que se diz arrependido, dando toda a sua posse para 21, além de socorrer o filho doente de Tim-Pim. No entanto, essas ações de Cassiano não condizem com sua conduta durante sua vida, de forma que tais atitudes refletem seu desejo de autodesculpa, ou seja, Cassiano ajuda Tim-Pim por interesse próprio, para retirar o peso de sua consciência. O narrador, médico em Varginha, vilarejo do interior, é convidado por Manuel Fulô para ser padrinho de casamento. Manuel detesta qualquer tipo de trabalho e, enquanto bebem cerveja, diverte-se. Ele contando e o doutor ouvindo as histórias e os casos. Do rato que tinha em casa, enjaulado e que estava por artimanha sua criando amizade a um gato rajado. Dos valentões do lugar, José Boi, Desidério, Mirigido, Dejo e Targino. O mais recente e que teve a insolência de reunir seu bando e comer carne com cachaça em frente à igreja, numa sexta-feira da paixão. Dos ciganos que ele, Manuel Fulô, teria trapaceado na venda de cavalos, de sua rivalidade com Antonico das Pedras Águas, o feiticeiro. E Manuel possui uma mula, veja Fulô, e Antonico é dono de uma bela cela mexicana. Cada um dos dois gostaria de adquirir o bem do outro. Aparece então Targino, o valentão do lugar, e anuncia cinicamente que vai passar a noite antes do casamento com a noiva de Manuel Fulô. Ele fica desesperado. Ninguém pode ajudá-lo, pois Targino domina o lugarejo. Aparece então o feiticeiro, Antonico, e propõe um trato a Manuel Fulô. Vai fechar-lhe o corpo, mas em troca exige em pagamento a mula. Beija Fulô, maior orgulho e paixão de Manuel. O trato é aceito. De corpo fechado, Manuel Fulô enfrenta o bandido Targino e, para espanto de todos, mata com uma faquinha do tamanho de um canivete. O casamento com a das Dores realiza-se sem problema, e de vez em quando consegue emprestada sua antiga mulinha Beija Fulô para ostentar, a cavaleiro, sua nova condição de valentão de Varginha. Corpo Fechado é a antepenúltima das 9 novelas que compõem Sagarana. Este é um dos contos no qual é revelado o universo primitivo e fantástico do autor. O conto trata sobre um mundo de feitiçarias e bruxarias. Um curandeiro fecha o corpo de Manuel, e anulando a fragilidade do protagonista, que, imantado pela fé, vence o vilão, brutal e valente, mas sem o amparo do sagrado. Além dessa temática, também se trata sobre os valentões do sertão, principalmente com o temível Targino. A narrativa é realizada pelo narrador em primeira pessoa, caracterizada por uma linguagem simples, de fácil entendimento. Aspectos como este tornam a leitura mais acessível. Além disso, podemos encontrar também alguns neologismos e palavras formadas por derivações, além de construções constituídas por metáforas. O bem e o mal se mesclam. Pode-se afirmar que o valentão Targino representava o mal no início do conto, uma vez que manifestara suas intenções com a noiva de Manuel. Entretanto, é cabível afirmar que o protagonista acabou por assumir o papel de malvado, uma vez que matou Targino e tornou-se o novo valentão do pedaço. Esse momento marca a transformação de Manuel no conto. O mítico é uma constante nas obras de Guimarães Rosa. Neste conto é possível observar esse aspecto pelo feitiço conjurado por Antonico para fechar o corpo de Manuel, de tal forma que este escapa milagrosamente dos tiros que lhe são dirigidos. O conto retrata a peculiaridade com a qual o autor costuma narrar suas sagas, evidenciando o aspecto da linguagem rural.
Além disso, o conto é iniciado por uma epígrafe de um trecho de cantiga de roda bastante conhecida, nos fazendo refletir primordialmente acerca dos aspectos culturais que serão mostrados posteriormente no decorrer da narrativa de Rosa. O cenário é Lajinha, arraial monótono do interior de Minas Gerais, e o espaço do conto é variado, deslocando-se a ação de um lugar para o outro. Os contos O Duelo e Corpo Fechado são muito similares. As duas histórias possuem como eixo principal a vingança. Em O Duelo, ela é representada pela perseguição de Cassiano a Turíbio todo, e em Corpo Fechado, no momento em que Manuel mata o valentão Turgílio. Além disso, o objeto de desejo da disputa é uma mulher em ambos os contos, Dona Silvana em O Duelo e das Dores em Corpo Fechado. Também é perceptível um processo de transformação das personagens muito similar nos dois contos. Em O Duelo, Cassiano, que realizou adultério com Silvana e passou parte de sua vida perseguindo Turíbio e tentando matá-lo, acabou indo para o céu após a morte, uma vez que ajudara Tintim financeiramente, e a quem também deixou a tarefa suja de matar Turíbio. Né? Já no conto Corpo Fechado, a transformação está marcada pelo fato de que Manuel, uma personagem aparentemente inofensiva, se vinga do valentão Turgílio, matando com uma faca e tornando-se o novo valentão do pedaço.